Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta e a partir de agora estamos juntos trazendo informações, orientações e dicas para que você possa cuidar do seu maior bem, o seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Todos os dias com um programa exclusivo para você que sintoniza a Excelsior AM, a voz do Senhor do Bonfim, ou também a nossa rádio web Saúde no Ar, baixando gratuitamente o nosso aplicativo e lá você confere vários programas sobre o tema saúde. Desejando a você uma excelente manhã, estamos juntos aqui no Saúde no Ar. Compartilhe também as nossas produções lá na página no Facebook, portal Saúde no Ar. Participe também com a gente através do nosso e-mail, produção@portalsaudenoar.com.br. Curta, compartilhe, sintonize, fique ligado, porque se é saúde, saúde no ar. A hipertensão arterial, também conhecida como pressão alta, é uma doença crônica que não tem cura, mas pode ser controlada e deve ser devidamente tratada, porque é fator de risco para algumas complicações do coração, dos rins e até mesmo o conhecido AVC, o acidente vascular cerebral, conhecido derrame. A pressão alta é o nosso assunto de hoje porque atinge muitas pessoas e de idades diferenciadas. Para falar sobre esse assunto, é o nosso convidado, está aqui para esse bate-papo, o cardiologista, coordenador da unidade coronariana do Hospital da Bahia, Alberto Correia, é o nosso convidado para esse bate-papo. Alberto, bom dia, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Patrícia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excelsior, é um grande prazer estar aqui nessa manhã. Vamos falar um pouquinho sobre essa doença que aflige muitas pessoas, grande parte da população. Vamos debater um pouquinho como fazer para reduzir os eventos adversos causados por essa doença. Exatamente. Quando falamos muitas pessoas, são muitas mesmo, né? Poderíamos dar os números, né? Que temos conhecimento, as últimas estatísticas que envolvem a pressão arterial. Então, a doença, infelizmente, de altíssima prevalência, os estudos aqui no Brasil mostram prevalência entre 23% e 44% da população adulta, sendo que a prevalência vai aumentando de acordo com o avançar da idade. Acima dos 75 anos, basicamente 3/4 dessa população encontra-se hipertensa, e entre 50 e 69 anos é 50% da população. Então, enfim, o grande problema da hipertensão arterial, tendo esse contexto de alta prevalência, é que em todos os estudos do mundo mostram que mais ou menos 18% apenas dos pacientes hipertensos estão com a pressão controlada, o que faz com que 82% dessa população esteja em risco de complicações da hipertensão alta, sendo, como você falou, AVC, doenças renais e infarto do miocárdio, que é também um fator de risco importante para essa doença. Agora, esse controle da hipertensão é uma coisa que depende necessariamente da pessoa ou não? É involuntário. Às vezes você pode ter pico de pressão alta e nem sequer saber que tem a doença porque ela é silenciosa e traiçoeira, né? Isso aí o grande problema da hipertensão é o diagnóstico inicial, que depende sim do paciente. O paciente precisa procurar o seu médico, precisa procurar um cardiologista que identifica essa pressão, e depois identificada, o grande problema é você manter o controle. E aí vai um pouco também do papel do médico cardiologista. As medicações, hoje temos medicações muito modernas que controlam muito eficazmente a pressão arterial, porém precisa de um acompanhamento regular, precisam ser feitos exames, e manter essa pressão sob controle é realmente um desafio muito grande por parte de nós médicos, mas condutas do paciente também ajudam, ingesta baixa de sal, atividade física, perder peso, cessar tabagismo, cessar etilismo, tudo isso faz com que fique mais fácil o controle da pressão arterial. Agora, tem alguns casos também que pode acontecer, Alberto, de pessoas que realmente têm a dificuldade. Até que elas relatam, olha, eu faço atividade física, tomo meu remédio controlado, evito, né, uma dieta muito rica em sódio, mas minha pressão se mantém alta o tempo inteiro e eu já convivo com isso. É possível? Essa é uma questão que alguns pacientes chegam a mim no consultório relatando, mas é com grande satisfação que eu digo que eu não tenho dificuldade com esse tipo de população. Sim. A hipertensão, desde que seja muito bem acompanhada, ela é totalmente passível de controle. Então, assim, os bons cardiologistas, os bons médicos conseguem um controle adequado da pressão com algumas consultas. A pressão é reduzida gradualmente, né, em torno de 6 meses para você obter a pressão ideal. Porém, um acompanhamento correto com o seu cardiologista vai fazer aquele paciente que sempre conviveu com pressão de 16, vai vir para o que a gente quer, nossa meta de 135.
Então, isso é uma coisa que realmente depende do paciente procurar um médico experiente, um médico que tenha realmente conhecimento de como tratar a hipertensão arterial, isso deixa de ser um bicho de sete cabeças. Então, assim, não tem fator de risco. Embora seja mais prevalente em adultos e idosos, a hipertensão também pode atingir adolescentes e até crianças. Tem criança hipertensa? A criança hipertensa, isso é um assunto cada vez mais atual da cardiopediatria, né? E Sim. o principal fator de risco para a incidência de hipertensão em crianças é a obesidade. Mas, de fato, a partir de 18 anos, né, que é considerada a população adulta, como eu falei, a prevalência ela fica entre 23% e 44%. Isso considera-se pacientes acima de 18 anos. Então, a hipertensão realmente acontece em população mais jovens, mas os fatores de risco são conhecidos. E a população mais jovem é mais exposta a esse fator de risco. Então, ingesta elevada de sal, sedentarismo, consumo elevado de álcool e sódio. Então, tudo isso aí faz com que a hipertensão comece a aparecer também em pacientes mais jovens. Agora, Alberto, embora a doença seja controlada, ela é uma doença séria. A gente pode dizer que existe, digamos assim, uma certa negligência com relação à doença, aos riscos que ela pode trazer e as consequências da hipertensão? Todo cardiologista sabe dos riscos da hipertensão. Infelizmente, a população parece não estar ciente disso, porque, de fato, negligencia muito. A hipertensão ela é intimamente relacionada a 40% de todos os casos de AVC no mundo. Então, 40% de uma doença que é o AVC, que mata 8 milhões de pessoas no mundo e tem incidência de 18 milhões de pessoas no mundo. E quando não mata, deixa sequelas, Deixa né? sequelas, tira a capacidade produtiva, a pessoa vai ficar dependente de alguém para fazer suas atividades. Além disso, a hipertensão também é responsável por 50% dos pacientes dialíticos, isso associado ao diabetes. E também é responsável por 25% dos infartos agudos do miocárdio. Então, você vê que é uma doença, a hipertensão é uma doença em si, e também é fator de risco para desenvolvimento de outras doenças tão graves quanto. Então, ou seja, muitas pessoas, estamos falando aqui de um número considerável de pessoas que tiveram AVC, ou vieram a falecer a óbito, ou ficaram com sequelas acamadas porque tiveram derrame cerebral, pessoas que tiveram infarto e estão vivendo agora de uma forma mais limitada, ou tiveram comprometimento dos rins, estão agora submetendo a diálise, e que, tecnicamente, muitas delas poderiam não estar passando por nada disso, simplesmente se tivesse controlado a pressão. Agora, e esse controle, como é que vai ser feito? É a dieta? É com medicamento? Em que momento o médico vai prescrever? Olha, agora tem que tomar remédio. Então, não precisa tomar medicação. Então, quando o paciente chega na primeira consulta e o paciente está hipertenso, a gente geralmente faz uma investigação dessa hipertensão. Geralmente isso é feito com um mapa, né, o exame conhecido, é a monitoração ambulatorial da pressão arterial, que é um exame que vai monitorar a sua pressão por 24 horas. Depois desse exame, se a pressão estiver um pouco mais alta que o normal e for a primeira consulta, a gente pode simplesmente estimular o que a gente chama de MEV, mudança do estilo de vida. Redução da ingesta de sal, redução da ingesta de álcool, atividade física, e depois a gente reavalia esse paciente até 3 meses. Muitos pacientes, fazendo uma mudança do estilo de vida adequada, reduzem a pressão e não precisam tomar medicação. Agora, uma vez que realmente a gente veja que essa mudança do estilo de vida não foi efetiva, e a gente precisar iniciar uma medicação, é importante saber, essa medicação vai ser iniciada e dificilmente ela vai ser interrompida. É uma medicação que vai ser de uso contínuo. Agora, eu já ouvi coisa do tipo, olha, minha pressão está alta agora, a pessoa vai aferir, né, ou medir a pressão, e diz o seguinte, minha pressão deu alta agora, mas eu não sou hipertensa não, minha pressão é normal. Isso é possível? Isso é possível, na verdade, para o paciente não hipertenso, tá? Para o paciente hipertenso, uma vez diagnosticado como hipertenso, ele é hipertenso independente da pressão. Mas para o paciente não hipertenso, algumas situações fazem com que a pressão fique alta de fato. E aí o paciente fica na dúvida, a família fica na dúvida se o paciente é hipertenso ou está sendo apenas acometido de um pico pressórico. Situações como estresse, situações como dores, fazem a pressão subir. Inclusive essa pressão que é conhecida, uma pressão de 13/8, essa pressão ela tem todas as instruções de medição de pressão que ela deve ser medida com o paciente calmo, o paciente tranquilo, bexiga vazia, sem sentir dor, sem sentir incômodos. Aí a pressão tem que estar 13/8. Então, muitas vezes o paciente está com uma dor de cabeça, uma dor no pé, uma dor na barriga, vai verificar a pressão e a pressão está alta. Isso não é uma hipertensão por si só. Isso é uma pressão causada por aquela força externa, seja por dor, seja por estresse. Então, é importante saber que a pressão tem que estar normal no momento de calma. Uma pressão alta no momento de estresse, no momento de dor, ela é completamente compatível. Então... E aí, nesse caso, o diagnóstico vai ficar comprometido. Então, para você definir, olha, é hipertenso ou não? Tem picos de hipertensão, onde eu consigo fazer a diferença de um caso para outro? Aquele paciente chega no consultório e diz que está sempre com a pressão de 15, 15, 15, 16, 16, 16. Esse paciente, basicamente, já é hipertenso por natureza, eu já vou conseguir fechar o diagnóstico. Aquele paciente que vem dizendo que tem picos pressóricos
mas às vezes verifica a pressão e está 12, está 11, esse paciente vai ser submetido a um mapa, sem dúvida nenhuma, para a gente afastar hipertensão de jaleco branco, hipertensão mascarada, ou apenas picos pressóricos diários causados por algum fator externo, como estresse ou dores. Então, esse paciente que tem picos de pressão, mas pressões normais, são pacientes que precisam realmente procurar o cardiologista para afastar uma doença de hipertensão, uma hipertensão em fase inicial, que é justamente o risco, é aqui que você tem que tratar, na fase inicial, para não deixar de tratar já quando ela começa a cometer outros órgãos. Mas ela é reversível? Você descobre na fase inicial e você pode controlar e não desenvolver mais a doença Você e pode, até deixar de ser hipertenso? você pode postergar. Sim. Os casos mais conhecidos de ex-hipertensos são os casos de ex-obesos. Os pacientes que perdem muito peso, principalmente após cirurgia bariátrica, já que a obesidade é um fator de risco muito considerável para a hipertensão, os pacientes que fazem cirurgia bariátrica perdem 50 quilos, 60 quilos, esses pacientes deixam de ser hipertensos, eles viram ex-hipertensos, mas é basicamente essa população apenas que deixa de ser hipertensa. Pacientes hipertensos, realmente, que não têm muito peso para perder, dificilmente vão deixar de ser hipertensos. Em estágio inicial, você pode apenas postergar, geralmente, aquilo ali. Você pode postergar, mas por 10 anos, 15 anos, é um tempo considerável para você ficar livre de medicações, etc. Mas depende realmente muito de você manter um estilo de vida adequado. Você falou em pressão 12, 13, qual seria o ideal, né? Até pouco tempo, talvez 14/9 era normal, hoje já mudou o parâmetro. Qual é o parâmetro atual? Isso realmente muda muito. É dito que a pressão em Sim. consultório, é uma pressão normal, é abaixo de 14/9, ou 140/90 milímetros de mercúrio. Isso em consultório, porque a gente já considera que o paciente vai para o médico e já fica um pouquinho ansioso. Né? Uma pressão no mapa, que é a pressão que a gente tem em casa, deve ser até 13,5/8,5. Essa é a pressão normal. Então, o maior pico ficou com o mapa medido a pressão o dia inteiro, em vários momentos, na atividade física. Enfim, o maior pico, 13 ali, já é considerado. A média, hein? A média. O pico pode ser maior. A gente, quando tá. faz atividade física, é até bom que eu até registre isso. A gente estimula tanto a atividade física, e a atividade física é uma hora do dia que a gente vai fazer picos pressóricos. E isso, de maneira nenhuma, faz mal, ao contrário, faz muito bem. Mas para quem já é hipertenso e vai aumentar ainda mais na atividade física? Vai aumentar e isso é ótimo, porque, na verdade, esses picos controlados, esses picos que a gente tem da pressão na atividade física, é porque a vasculatura está se acomodando a um trabalho mais constante do sistema cardiovascular, isso só faz bem. Então, é importante saber realmente que a média no mapa, né, 13,5/8,5, quando o paciente está acordado, e no consultório, a pressão de 14/9. Qualquer paciente que que veja uma pressão em casa, no trabalho, maior do que 14/9, lembrando, com calma, paciente tranquilo, calmo, acima de 14/9, deve consultar seu cardiologista. Tá bom, 3328-7666, o papo aqui no estúdio é com Alberto Correia, médico cardiologista, ele que hoje participa com a gente aqui do Conversando com o Especialista, esclarecendo suas dúvidas. Se você ainda não ligou, ainda não mandou sua mensagem pelo Zap, faça isso agora, 3328-7666 é o telefone do estúdio, o WhatsApp 9681-3998. Tem ouvinte na linha, quer fazer uma pergunta? Tem ouvinte? Olá, bom dia. Não? Daqui a pouquinho, então, 3328-7666. Eu tenho aqui a pergunta da Neide. Elas têm Conceição do Coité e precisa fazer alguns exames, né, para diagnosticar a hipertensão. Qual é o exame específico, Alberto, para que uma pessoa possa diagnosticar se é ou não hipertenso? Sem dúvida nenhuma, o exame mais específico para diagnosticar a hipertensão é o mapa, como eu falei anteriormente. É aquele exame que a gente coloca um tensiômetro no braço e vai para casa e dura 24 horas de medição. O aparelho mede a pressão a cada 30 minutos quando a gente está acordado, 30 minutos quando a gente está dormindo e a cada 15 minutos quando estamos acordados. Esse exame é o exame que define realmente se o paciente é ou não hipertenso. Então, sem dúvida nenhuma, mais específico para detectar. Essa nossa ouvinte que está lá em Conceição do Coité, tá? Ouvindo aqui o programa, ela diz o seguinte: todo mundo fala que a pressão alta 12/8 é normal, que seria normal 12/8. A dela é 10/6. E quando sobe, aumenta um pouco, ela passa mal. Por quê? Bom, a pressão normal, que a gente diz que é até 12/8, isso é uma média, na verdade. Isso é uma média ponderada. Tem pacientes que têm uma pressão um pouco mais baixa, principalmente mulheres jovens. Isso, na verdade, é um fator de proteção, né? Hipotensão, pressão baixa, não é uma doença. E não é fator de risco para absolutamente nada. Agora, tem algumas situações que se a pressão ficar muito baixa, o paciente pode ficar tonto, pode cair. Então, tem algumas medidas que são apenas comportamentais, né, para evitar que isso aconteça. Então, o paciente deve ficar alimentado, o paciente deve consumir o sal na dieta de quantidade normal, mas de maneira nenhuma a pressão de 10/7 é uma pressão ruim. E quando sobe, geralmente está associado, o mal-estar que esses pacientes referem, geralmente está associado a momentos de estresse. Então, é o estresse que está fazendo passar mal e não a pressão subir de 10 para 12, porque isso não faz mal a ninguém, não causa sintomas.
Aí agora ela disse que mesmo assim toma medicação porque já teve um pico. Aquela paciente que a pressão sempre dá baixa, mas de vez em quando ela tem um pico de pressão e aí ela prefere manter. Seria indicado tomar uma medicação preventiva? Não, não seria indicado. Se a pressão dela normal é 10, eu não sei se ela já fez algum mapa, se fez alguma avaliação Sim. especializada, mas a princípio, por essa história que ela está me dizendo, não parece se tratar de uma paciente hipertensa, então não deveria estar tomando medicações. É bom ela consultar um cardiologista. Em Constituição do Coité eu tenho alguns amigos e lá tem grandes cardiologistas, é bom consultar um especialista para ver se ela está fazendo a coisa certa. Certinho. Daqui a pouco a pergunta aí da Rita, que está no bairro do Palmiúdo, tem uma pergunta a fazer. Ela quer saber a associação da pressão baixa com a menopausa. Ela tinha pressão normal e agora na menopausa a pressão está dando baixa. Tem alguma relação? Daqui a pouco, tá, Rita? Responda você que faz a sua pergunta pelo zap. Mas antes tem ouvinte na linha, Cecília, da Boa Vista de São Caetano. Oi, Cecília, bom dia. Oi, Galinda. Tudo jóia? Tudo bem? Obrigada. Maravilhosa essa rádio de Deus. Obrigada, sua dúvida, eu meu quero bem. fazer uma pergunta esse médico, também eu quero saber onde é o consultório dele. Tá escrito lá, como Tá bom. Mas qual é a pergunta que você quer fazer? eu quero fazer uma pergunta para ele, que coração dói. E eu também que eu caminho de manhã cedo, mas quando eu venho, eu já venho sem preso. Eu subo 2 escadas para o primeiro andar. Tá bom. Vou saber aqui dele, tá? Primeiro ela perguntou se o coração dói. Depois, ela, quando acordou, mediu a pressão, estava normal, mas ela subiu uma escada para o primeiro andar. Depois, quando mediu de novo, 13. Então, bom... Na verdade, aferiu, né? A palavra Aferiu, Então, assim, eu ouço muito essa história, e todos nós ouvimos muito essa história de coração não dói, né? Eu não sei, na verdade, onde é que surgiu esse mito. Na verdade, o infarto agudo do miocárdio, a Dói angina do bastante. peito, é Nossa. uma coisa que causa muita dor, né? Os pacientes que infartam com dor típica geralmente descrevem como a pior dor que já sentiram na vida. Então, de fato, o coração dói, mas o coração dói de maneira específica. Nós, cardiologistas, conseguimos identificar pelas características da dor se aquela dor trata-se de uma dor do coração ou não. Então, tem muitas dores, tipo pontada, dores que pioram com a respiração, que não são dores características do coração. Mas uma dor que é tipo aperto, uma dor que é incessante, que piora com a atividade física e que melhora com o repouso, geralmente essa dor é uma dor muito forte e é sim causada pelo coração. Quanto à questão dela chegar com a pressão normal e subir a escada, é aquilo que eu te falei basicamente, né? Sempre quando a gente faz atividade física, nossa pressão ela sobe um pouquinho e isso é saudável, é normal. E se sobe para 13, tá ótimo, porque 13 ainda é considerada a pressão normal, então é uma elevação que absolutamente não traz nenhum mal ao paciente. A Rita quer saber a relação da pressão baixa com a menopausa, com a reposição hormonal ou no período da menopausa. Isso pode ter alteração na pressão arterial? Não, o grande problema da menopausa, né, a cessação da produção dos hormônios femininos, é ao contrário, é desenvolvimento de hipertensão, desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, se a pressão dela baixou após a menopausa, após a reposição, na verdade isso é ótimo, porque como eu falei, a pressão mais baixa é proteção e a pressão mais alta é linearmente proporcional a problemas cardiovasculares. Então, a pressão dela baixou, está ótimo. Tem uma pergunta que chega pelo WhatsApp, mas eu não tenho aqui, infelizmente, o nome da ouvinte. Ela diz o seguinte: é verdade que uma pessoa só pode ter até 3 AVC na vida, ou melhor que não tenha nenhum. 3, isso aguenta tudo não. isso? O paciente, infelizmente, pode ter múltiplos AVCs, né? Enfim, infelizmente, é muito frequente. Lá no nosso UTI do Hospital da Bahia, né? Frequentemente recebemos pacientes que têm mais AVCs e principalmente isso é importante, múltiplos pequenos AVCs são muito relacionados à demência senil. Então aquele paciente mais idoso começa a apresentar sinais de demência. Quando você faz uma ressonância magnética, você geralmente consegue identificar lacunas isquêmicas, que são processos de AVCs antigos. Então o paciente pode ter múltiplos AVCs, realmente isso não há nenhum número, desde que não seja um AVC muito grave, realmente que leve o paciente a óbito. Agora, quando tem aquele AVC mais intenso, né, que tem uma sequela, aí realmente é complicado. Carlos Prazer está no bairro da Liberdade. Tem uma dúvida? Olá, Carlos, prazer falar com você. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor. Esse horário maluco, Patrícia, a gente fica sem poder estar participando diariamente, como a gente fazia antes, nesse horário maluco aí do verão. Sim. Doutor, é o seguinte, eu, na minha vida ativa, né, ainda quando trabalhava na ativa, né, periódico todos os anos, tudo normal. Logo depois que eu me aposentei, no primeiro ano de aposentado, quando eu fiz o periódico, já fui obrigado a passar a tomar medicamento para pressão, né? Pressão naquela faixa de 14, de 15. Né? Mas a minha pergunta para o senhor é, a alimentação durante a infância e a juventude tem influência forte na questão do adulto adquirir a hipertensão? Então eu coloco muito isso, Patrícia já testemunha aí, sempre quando eu tenho um nutricionista, quando eu tenho um médico,
por essa questão, porque eu acredito que a alimentação de base tem influência grande na nossa vida adulta, mas a gente continua insistindo para a criança não chorar. Eu dou o salgadinho, eu dou os hambúrguer da vida, né? Mas ninguém dá chumbinho pro filho, né, doutor? Se a criança chorar pedindo chumbinho, será que o pai vai dar? Tá certo, tá certo. Obrigado, doutor, pela sua resposta aí, Vitor. Obrigado, bom dia para você. Não, tá certíssimo. Eu acho é conhecido que a doença cardiovascular, ela segue um contínuo, que a gente chama, né? Então, não é uma coisa, quando o paciente tem um diagnóstico de hipertensão agora, ele não acabou de apresentar a doença. Então, isso é uma coisa que já começa a acontecer muitos anos antes. E claro que quanto mais cedo o paciente é exposto a fatores de risco, como ingesta de sal, né, e sedentarismo e obesidade, mais cedo a hipertensão vai aparecer. Então, de fato, quanto mais saudável a dieta ao longo da vida, mais dificilmente o paciente vai apresentar hipertensão quando estiver mais idoso. Essa era a pergunta exatamente da Maria Gomes, também pelo WhatsApp, que alimentos são benéficos para o coração e também aqueles que podem fazer mal. Aí tem toda uma gama, né? Fala-se aí do uso preventivo de tomar uma taça, um cálice de vinho durante a refeição. Essas questões fazem efeito de fato? É muito conhecido que o etilismo severo, o etilismo excessivo, ele faz mal a todo o sistema cardiovascular. Ele aumenta a pressão, ele está relacionado ao infarto do miocárdio, a miocardiopatias, né? Tem um caso de doença do coração que é causada, insuficiência cardíaca, que é causada por excesso de álcool. Agora, o consumo leve a moderado aí não está bem estabelecido. Alguns estudos mostram que há benefício do consumo leve, mas outros não mostram benefício algum. Mas o fato é que realmente o vinho tinto, né, pela presença de flavonoides, ele parece estar implicado em consumo leve a moderado, uma taça por dia, ele parece estar implicado em uma melhor saúde cardiovascular. E por outro lado também tem, além do vinho, né, outros alimentos que podem favorecer a melhor equilíbrio da pressão arterial? As gorduras poliinsaturadas, né, elas são gorduras muito boas. Então, óleos ricos em ômega 3 e ômega 6, azeites de oliva, azeites extra virgens, são gorduras que fazem bem ao sistema cardiovascular por aumentarem o HDL e, com isso, conseguir manter o perfil lipídico adequado, né? É importante que toda doença cardiovascular, principalmente as relacionadas à ateromatose, que são infarto e AVC, elas estão relacionadas com perfil lipídico, ou seja, com LDL, com colesterol alto. Isso. Então, alimentos que fazem com que esse perfil fique adequado são sempre medicações que são benéficas ao sistema cardiovascular. Aí a Irenildes também interagindo com a gente pelo WhatsApp, diz o seguinte, que o pai dela teve um AVC, mas só souberam depois que ele teve uma queda, né? Ele caiu. Na verdade, os sintomas iniciais do AVC ainda não ficam muito claros para a família. Às vezes pode pensar que é uma perturbação, que a pessoa está, enfim, tonto. E ela pergunta também, quer saber, outro ouvinte, se o atendimento rápido e imediato, a demora para esse atendimento vai fazer diferença. São perguntas extremamente pertinentes. É importante saber, o AVC, dependendo da área cerebral onde é acometida, vai ter sintomas diversos. Então, geralmente o AVC acomete locais do cérebro que são responsáveis pela fala ou pela movimentação. Então, o sintoma mais habitualmente encontrado é o sintoma da paralisia, né, que a gente chama de plegia ou paresia. O paciente vai fazer ou uma hemiplegia ou uma hemiparesia, ou seja, metade do corpo pode ficar com a dificuldade de se mover, assim como também os distúrbios da fala. Esses sintomas são muito conhecidos. Esses sintomas fazem a família levar o paciente rapidamente. Porém, tem outros sintomas que não são tão conhecidos, porque o AVC pode se manifestar em outras regiões do cérebro. Então, distúrbios de marcha, né? O paciente não consegue andar direito, não consegue ficar equilibrado, alteração do comportamento. Então, esses podem ser sintomas precoces de AVC em determinadas áreas do cérebro. É importante que o paciente seja levado ao hospital o mais rápido possível. Complementando, e ela perguntou se a rapidez no atendimento melhora a sobrevida, sem dúvida nenhuma. Para AVCs isquêmicos de grandes artérias, nós temos até 3 horas do início dos sintomas para tentar remover esse tombo. São 3 horas. Então, quanto mais rápido o paciente chegar no hospital que seja um hospital que tenha esse tipo de atenção. Lá no Hospital da Bahia, nós temos agora o Instituto Integrado do Cérebro, que é uma emergência que está totalmente capacitada a reconhecer os sintomas de AVC, a fazer tomografia muito rápido, acionar o serviço de neurologia para o neurologista ver o paciente, e em menos de 3 horas o paciente vai ter o seu AVC isquêmico resolvido, se for factível o procedimento. Então é importante levar o paciente o mais rápido possível a um hospital capacitado e lá na recepção dizer que trata-se de uma suspeita de AVC. É importante salientar isso. Com certeza. Lá em Barra Grande tem a Raimunda e ela quer fazer uma pergunta à nossa ouvinte Raimunda, de Barra Grande. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Olá. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor, eu sou de uma família hipertensa e diabética. Meu pai teve AVC, minha mãe dormiu, não acordou.
E eu gostaria de saber o que eu devo fazer para tentar não ter um AVC, qual tipo de atividade, eu também gosto de cerveja, qual é o perigo, e por que que em um braço dá uma numeração quando eu tiro minha pressão e no outro dá outro, isso é normal, tem alguma coisa a ver? Obrigada e bom dia. Obrigada, Raimunda. Pode ocorrer de fato? Afere no braço, no outro vai dar diferença? Obrigado, Raimunda. Pode sim. Tem algumas doenças que podem fazer a pressão ser muito diferente de um braço para outro, de um membro para outro. São doenças raras, tá certo? São doenças vasculares, porém é importante dizer que geralmente não medimos a mesma pressão de um braço do outro. Há uma diferença de 10 milímetros de mercúrio, de 15 milímetros de mercúrio, ou seja, de 1 ponto a 2 pontos, normalmente de um braço para o outro. Então isso é uma coisa que não deve ser valorizada. O que ela perguntou sobre a família dela ter múltiplos fatores de risco é muito importante. Ela deve fazer, né, pacientes que têm fatores de risco familiares, deve fazer o controle dos principais fatores de risco. Então é uma paciente que deve conter a dieta deve ser com pouco sal, é um paciente que deve manter o colesterol regulado, uma pressão regulada, fazer atividade física, ter etilismo apenas leve a moderado, então ela diz que gosta de uma cervejinha, não pode abusar dessa cerveja. Então o controle dos fatores de risco vai fazer com que ela tenha menor risco, Raimunda, de desenvolvimento de um AVC. Então você tem que realmente ter o seu cardiologista e ficar intimamente ligado nos seus fatores de risco para controlá-los e evitar que você tenha essa doença tão grave no futuro. E aí também uma outra dica vem aí da pergunta da Nilma. Ela diz, a pessoa que toma remédio de pressão todos os dias pode ter uma AVC, ou seja, o controle com medicamento, o uso diário e contínuo dessa medicação pode ajudar a prevenção? Sem dúvida nenhuma ajuda a prevenção. Isso é muito bem descrito, então a redução da pressão arterial faz com que realmente o AVC diminua nessa população, porém, em medicina, infelizmente, nada é 100%. Então, mesmo pacientes que estejam com a pressão controlada, tomando medicações, há outros fatores de risco envolvidos e a paciente pode, infelizmente, também ter um AVC, mesmo com a pressão controlada, né? Há fatores vasculares, há fatores de inflamação dos vasos. Então, o paciente pode ter um AVC por outros motivos. Mas, sem dúvida nenhuma, o controle da pressão é uma coisa que vai ajudar muito na prevenção da doença. Vai ter algum sintoma de alerta? Por exemplo, algumas pessoas referem a dor na nuca, mal-estar, algo que possa indicar. Porque tem algumas pessoas, já ouvi relatos disso, que tem a pressão tão alta que o corpo já se acostumou, ela nem percebe que está com a pressão alta. Isso também é uma coisa que é muito, muito preocupante para a hipertensão arterial. Ela é uma doença que a gente chama de oligossintomática, ou seja, tem poucos sintomas. Os pacientes que conseguem sentir a pressão quando sobe, são poucos pacientes, é uma minoria, infelizmente. Então, a maioria dos pacientes tem pressão alta e não sentem que tem pressão alta. Sim. E a gente sabe que o paciente procura um médico quando dói, né? Isso. Isso não sente nada. Quando não dói, não vai. Então, se tem uma unha encravada, no mesmo dia ele está no médico e quer saber para dar resolução àquela dor da unha. Mas se a pressão está alta e ele não está sentindo dor, ele não busca o médico. Essa dor na nuca, que é muito referida, de fato, ela é uma dor característica de uma pressão alta. Não é sempre que a dor na nuca aparece que a pressão está alta, porém ela pode ser um indicativo de pressão alta, mas como eu falei, infelizmente ela está presente apenas em cerca de 10 a 15% dos pacientes. Olha o risco, então, né? Muitos pacientes estão com a pressão alta, não sabem porque estão esperando algum sintoma aparecer, e não há sintoma. A prevenção tem que ir no cardiologista, consultar seu médico clínico, se você estiver sendo acompanhado por um clínico, para evitar que a pressão comece a se desenvolver sem que você tenha sintomas. Irene, lá do bairro de 7 de abril, nosso ouvinte. Irene, olá, bom dia. Bom dia, Zé. Sua dúvida. Eu queria falar com o doutor, por favor. Fica à vontade. Bom dia. Doutor, eu fiz todos esses exames, né? Mas o médico disse que eu não precisava tomar o remédio todo, que eu tomava Valsartana de 80. Ele me mandou tomar só uma banda. Só que com essa banda a minha pressão disparou. Foi 19/10, 19/12, e aí disparou. Aí eu comecei a tomar inteiro de novo. O porquê teve essa reação? Que eu tomo com o remédio do colesterol à noite. Ele mandou que eu tomasse os dois juntos. Mas só que a pressão disparou, doutor. Bom dia. Então, a metade de uma valsartana de 80 realmente é uma subdose, é uma dose que não é indicada. A valsartana é usada nas doses de 80, 160 e 320. Então, metade de um comprimido de 80 é uma subdose, é uma dose que não vai tratar nenhuma hipertensão. Como sua pressão com essa dose passou a ser 19, é uma pressão alta, então realmente indica que você volte ao seu cardiologista e discuta com ele o aumento da dose ou mudança de medicação para você ter uma pressão controlada. Se a pressão de 19, de 20, é uma pressão extremamente perigosa e realmente não deve ficar acontecendo, principalmente com uma medicação que está em subdose,
como a valsartana de 40 miligramas. Desvaldo falando aqui também no nosso WhatsApp sobre alimentação. Será que leite com chocolate quente aumenta a pressão da gente? Não sei se tem essa referência, não. Viu, Desvaldo? Obrigada. Não, realmente não. Tem muitos alimentos que a população acha que tem alguma relação, mas não tem. Os alimentos realmente que estão relacionados com a hipertensão são alimentos ricos em sódio, ricos em sal de cozinha. Então, chocolate, enfim, isso aí pode aumentar piorar o seu colesterol, mas não vai ter relação direta com a pressão arterial. A Maria falou o seguinte, falamos aqui que de um braço para o outro pode ter alteração e pode também aferir a pressão arterial na perna. Não é recomendado, mas tem pacientes, por exemplo, que têm impossibilidade de verificar a pressão no braço, seja por pacientes que foram, por exemplo, mastectomizados, que têm alguma doença vascular importante nos braços, e a gente tem que passar para uma via alternativa que é a perna, mas não é uma medição tão fidedigna, porque não reflete mais pobremente a pressão central que a pressão intratorácica. Então, uma verificação na perna não é recomendada, a não ser em casos muito específicos. 3328-7666, últimas participações aqui dos nossos ouvintes que estão interagindo também pelo WhatsApp. Então, para fechar esse bate-papo aqui com o nosso convidado, o que seria realmente, já falamos do sal, da dieta, atividade física, mas a orientação, a dica para manter a pressão controlada e evitar os riscos que ela pode trazer? Para quem não é hipertenso ainda, a recomendação é atividade física regular, caminhada, você fazer sua bicicleta, se já tiver sido liberado por seu médico, uma alimentação saudável, isso quer dizer uma alimentação pobre em sal, uma alimentação pobre em gorduras, né? Você manter etilismo apenas leve a moderado, se for etilista. Cessar o tabagismo é importantíssimo, né? O tabagismo, e graças a Deus aqui na Bahia, aqui em Salvador, a gente vê realmente que o tabagismo vem sendo reduzido. São hábitos saudáveis que todo mundo conhece, mas que são muito difíceis de serem praticados. Então, hábitos saudáveis vão fazer a gente permanecer saudável por mais tempo. Vou pegar rapidamente, só para fechar mesmo aqui a pergunta da Roquelina. Ela disse uma pessoa, ela tem hipertensão arterial, ela miocardiopatia, Chagas, DPOC, enfim, uma série de complicações, e ela faz uso contínuo do AS. E ela pergunta, isso seria também uma indicação até para quem tem a pressão que não controla? Não, AS não é indicado absolutamente para pacientes hipertensos, tá certo? O AS tem indicação precisa, não tem a ver com a hipertensão, né? Tem a ver com pacientes que têm realmente o risco de doenças isquêmicas, seja do coração, seja do cérebro. Então, se o médico avaliou que ela tem esse risco e indicou AS, está bem indicado, mas não especificamente. Isso é realmente muito frequente, infelizmente. O paciente tem algum risco de desenvolver doença do coração, vou tomar um ASzinho porque faz bem para o coração. Não é assim. A AS é bem indicado e faz bem apenas quando indicado pelo médico por o paciente ter risco ou já ter tido algum evento cardiocerebral. Então, não é indicado que ela tome AS apenas para prevenção de alguma doença do coração. Fechando mesmo, para não deixar essa ouvinte sem resposta, é verdade que um diabético é um futuro hipertenso? Infelizmente, o diabetes está intimamente relacionado com a hipertensão, né, e vice-versa. E os dois estão relacionados intimamente também com a obesidade. Então, o paciente que é diabético e obeso, ele está hipertenso ou vai se tornar hipertenso em pouco tempo. Então, para o paciente diabético, é importante ele segurar o peso e não engordar, porque realmente diabetes e obesidade é praticamente igual à hipertensão arterial sistêmica. Ouvinte também aqui nossa, a gente manda um abraço para todos que ligaram, participaram, também interagiram pelo WhatsApp, que agora mesmo ouvindo o programa, o marido teve uma crise de hipertensão e está se dirigindo, imagina, para uma emergência. A gente espera que ela tenha aí sucesso nesse diagnóstico, para confirmar aquilo que a gente dizia. Quantas pessoas, de fato, têm a doença e é uma doença silenciosa. A gente quer agradecer ao Alberto Correia, cardiologista, que esteve aqui com a gente. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado a todos os ouvintes pelas participações. Eu fico muito grato de estar aqui e poder ajudar a população a entender um pouquinho mais sobre essas doenças que são tão graves e que fazem parte do nosso dia a dia. O Hospital da Bahia e a minha clínica Centrocor estão à disposição sempre para qualquer atendimento, qualquer dúvida que vocês tirem. Eu espero que vocês não precisem, mas estamos lá sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada a todos que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar. Essas e outras entrevistas você confere lá no nosso portal. Grande abraço, até o nosso próximo encontro.